Eva sempre foi uma menina muito responsável e consciente de seus atos. Apesar de ter apenas 10 anos de idade, seus pais sempre ficaram impressionados com como a garotinha conseguia ser madura. Sua caridade e capacidade de empatia era algo surpreendente até mesmo para seus professores do colégio, que observavam-a sempre com muita atenção. Mas foi na tarde de 13 de maio de 2016 que todos tiveram a maior prova de que Eva era realmente uma criança diferente das demais. Ela estava esperando sua mãe em frente ao portão do colégio quando viu uma colega sua sendo atacada por um cachorro de rua. Eva nem mesmo pensou duas vezes e correu para protegê-la. Era difícil dizer exatamente o que havia deixado o animal desconfortável ou por qual motivo ele atacou sua colega. Talvez ela tenha provocado o cão de rua de alguma forma, de um modo que o irritava o suficiente para fazê-lo se defender. No entanto, Eva não teve tempo para pensar. Então pegou o primeiro graveto que encontrou e acalmou o animal furioso. No processo, a menina infelizmente tropeçou e caiu no chão, ralando seus joelhos. Eva estava com dor, mas ela apenas se controlou e fez o possível para não cair em lágrimas. Então, quando sua mãe chegou para buscá-la e viu sua filha sentada no chão, seu coração palpitou. "Onde você se meteu dessa vez? O que aconteceu? Por que seus joelhos estão dessa maneira?" perguntou a mãe de maneira nervosa e ansiosa. No caminho para casa, Eva explicou os detalhes da situação e de como havia salvo sua amiguinha. "Filha, aquele cachorro poderia ter te atacado e te ferido. O que você fez foi muito perigoso. Mas tudo bem, agora não é o momento para isso. Vamos entrar e cuidar desses seus machucados. E também quero presentear minha pequena heroína com algo delicioso", disse a mãe, despenteando o cabelo sedoso de sua filha. Assim como ela adivinhou, o pai da menina estava ocupado consertando seu veículo na garagem de casa, sem saber que sua filha havia se envolvido em um confronto com um cachorro de rua recentemente. Contudo, o homem já estava acostumado com o fato de sua filha muitas vezes entrar em situações desagradáveis enquanto tentava ajudar os outros, acabando no final prejudicando a si mesma. Aquele dia, que iria ficar para sempre na memória da família Shepard, marcou também o início das férias de verão para Eva e uma ausência de mais de 44 dias fora da escola, somente para se divertir e aproveitar. A garotinha sabia que deveria fazer isso, mas seu desejo de voltar e estudar era mais forte. Durante as noites, ela não conseguia adormecer rapidamente, passando um longo tempo se revirando na cama, imaginando sentar-se em sua carteira e brincar com seus amigos. Até mesmo quando conseguia cair no sono, seus sonhos eram repletos dos mais diversos livros didáticos e montanhas de cadernos que gostaria de preencher. Se apenas Eva soubesse o que aconteceria após o reinício das aulas, talvez tudo fosse diferente. O dia 8 de agosto de 2019 marcava não somente o retorno das aulas de Eva, mas também um dia em que ela jamais esqueceria. Seu dia na escola havia sido incrível e, devido à instituição ficar apenas 2 ruas de sua casa, ela estava voltando sozinha para seu lar. A garotinha estava mergulhada dentro de seus próprios pensamentos e refletindo sobre quais matérias teria no dia seguinte. Nem mesmo notou a mudança repentina de tempo, com as nuvens fechando o clima e dando lugar ao que seria uma intensa chuva. Quando as primeiras gotas começaram a cair, ela estava passando por um parque, e a menina já pegou sua capa de chuva, que estava no primeiro bolso de sua mochila, e delicadamente a colocou, tentando não se molhar tanto. Ela caminhava, desviando das poças de lama que já se formavam, quando de repente começou a ouvir um som estranho e peculiar. Ela não costumava parar por este tipo de coisa, mas ao ouvir mais atentamente, achou que pudesse ser um cachorrinho abandonado, que estava choramingando por estar sozinho e com frio. Eva começou a tentar seguir o som e descobrir de onde ele estava vindo, mas ao se aproximar de alguns arbustos, ela ficou chocada com o que viu. Era um carrinho de bebê, que dentro havia um lindo garotinho, que não deveria ter mais de 3 meses de idade. O coração de Eva entrou em choque durante alguns segundos. Ela decidiu tirar o carrinho de dentro dos arbustos e levá-lo para a claridade. Colocou também sua capa de chuva sobre, para que o bebê não se molhasse mais ainda. Não é possível que alguém tenha esquecido uma criança aqui. O que eu devo fazer? A garotinha pensou. Eva resolveu procurar abrigo no parque e esperar para ver se alguém iria procurar o bebê novamente. Mas com o aumento da chuva e a noção de o quanto seus pais estavam preocupados, ela resolveu apenas empurrar o carrinho para sua própria casa. É difícil dizer qual foi a exata reação do senhor e da senhora Shepard ao verem Eva empurrando um carrinho de bebê para dentro de casa, mas após ela explicar a situação, ambos estavam tão chocados quanto sua filha. Oh Deus, como alguém poderia ter abandonado um bebê tão pequeno, ainda mais em um dia como esses? Disse a mãe para seu marido, que de maneira apreensiva e nervosa olhava para aquele bebê. Mas para entender toda essa história e seu desfecho, é necessário voltar um pouco no tempo e olhar a trajetória de uma mulher chamada Ruby. Ruby tinha apenas 16 anos de idade quando conheceu Austin. Desde o primeiro momento em que se encontraram, ambos sentiram um sentimento muito forte um pelo outro. Austin era um jovem que poderia ser considerado como promissor, já que vinha de uma família bem conhecida na cidade por seus negócios e benfeitorias. Por outro lado, os pais de Ruby eram pessoas consideradas desagradáveis e tinham problemas com bebidas desde que ela era apenas uma garotinha. Muitos se surpreenderam, inclusive, que ela não foi levada para um orfanato, mas isso provavelmente foi por conta de seus vizinhos, que quase sempre a abrigavam
estava em sua própria casa, quando as discussões e gritaria começavam no lar da garotinha. E foi assim que Ruby foi crescendo e se tornando uma mulher incrível, que mesmo com sua dura realidade, conseguiu se tornar inteligente e deslumbrante, capaz de fazer com que todos os homens se curvassem diante de sua beleza. Ela não conseguia esconder sua admiração toda vez que ouvia Austin falar. Ruby gostava de seu jeito calmo e sensato, que a fazia se sentir confortável e muito relaxada toda vez que estava perto dele. Após inúmeros encontros memoráveis, os jovens começaram a namorar e permaneceram durante 2 anos em uma linda rotina de atração mútua. Foi quando Ruby completou 18 anos que Austin decidiu fazer uma surpresa e apresentá-la para seus pais. A mulher ainda não sabia, mas ele estava fazendo isso porque já possuía planos até mesmo para se casar com a jovem, já que não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Contudo, o jantar foi desastroso e desconfortável, saindo totalmente fora do planejado por ele. Ruby havia se sentido mal durante todo o jantar e quase não comeu direito, mas a mãe de Austin foi certamente a mais frustrada com aquela situação, pois sempre imaginou uma pessoa completamente diferente ao lado de seu filho. Ok, agora conte-me a verdade. O que você está fazendo com aquela pobre mulher? Ela não tem influência na cidade, não sabe se portar e o pior, arrastou você para o nível dela e vai arruinar sua promissora carreira, disse a senhora, olhando no fundo dos olhos de seu filho, que respondeu de maneira dura, apenas dizendo que já era um adulto capaz de tomar suas próprias decisões. O que Austin não sabia era que uma enorme surpresa estava por vir, capaz de mudar totalmente seus pensamentos a respeito de sua namorada e seu futuro com ela. Ruby estava achando que seu desconforto estomacal, que a fez passar mal durante todo o jantar, era apenas um nervosismo de estar encontrando sua sogra pela primeira vez. Por isso, quando a grande notícia de que Ruby estava grávida veio à tona, um imenso choque tomou conta da jovem. Seu mal-estar nunca foi por algo que ela havia comido, mas sim por conta do bebê que ela esperava. Como ela iria contar isso para seu namorado? Para a sogra que lhe odiava? O medo tomou conta de todo o seu corpo e a indecisão fez com que ela refletisse durante semanas antes de tomar alguma atitude. Ruby tinha plena certeza de que Austin não iria receber com alegria a notícia de que havia se tornado pai tão jovem e adiar seus planos de carreira. Mas o jovem homem reagiu de uma maneira surpreendente, chorando de alegria e emoção e dando o melhor abraço de sua vida em Ruby. Já os pais do rapaz foram bem claros que não havia nada do que comemorar e que aquilo havia sido um erro drástico. Está feliz agora? Era isso que você queria, não é mesmo? Ter um bebê para sugar até a última moeda de nosso dinheiro. Pois fique sabendo que isso não acontecerá, disse a sogra de Ruby, completamente exaltada e nervosa. A jovem grávida respondeu que não planejou nada daquilo e que nunca esteve interessada em 1 centavo sequer da fortuna de Austin. Mas aquilo não convenceu a senhora, que continuou falando palavras terríveis e de como ela estava atrasando a vida de seu filho de apenas 20 anos e o forçando a casar com ela. Entretanto, aquilo gerou um desconforto maior ainda, fazendo com que a mãe do rapaz o expulsasse de casa e retirasse completamente seu acesso à fortuna da família. Os dois saíram arrasados naquele dia. O homem procurou um emprego e somente havia conseguido um temporário como taxista. Seu dinheiro mal era suficiente para pagar o aluguel e comida para o casal. E Ruby, já que trabalhava há alguns anos em uma pizzaria local, estava convencida de que enquanto eles estivessem juntos, não haveria dificuldades que os atrapalhariam. A data do parto estava se aproximando e Austin ficava cada vez mais ausente na vida de sua namorada e de seu futuro filho. Para juntar dinheiro até o momento do nascimento, o homem pegava turnos extras em excesso, o que o fazia trabalhar até 18 horas por dia, chegando a momentos de exaustão extrema. Infelizmente, depois de uma longa semana, Austin estava esgotado mentalmente e com todas as preocupações e noites mal dormidas, adormeceu ao volante quando estava dirigindo em uma estrada e causou um terrível acidente que tirou sua vida e deixou mais 3 pessoas feridas. Ruby, obviamente, ficou arrasada com a morte de seu marido e não sabia mais se teria forças para continuar. Ela sentiu como se sua vida nem tivesse começado direito, mas já havia chegado ao fim, pois o medo de ser uma mãe solteira em um mundo tão cruel tomava conta de seu coração e preenchia sua mente com pensamentos negativos. O fundo do poço era tão escuro que ela decidiu procurar ajuda a quem mais prometeu que nunca se curvaria: seus sogros. Ela esperava misericórdia e compreensão, mas recebeu o que sempre ganhou e apenas saiu de lá com xingamentos, grosserias e sendo culpada pela morte de Austin. Eles se recusaram a ajudar a mulher e não reconheciam a legitimidade daquele bebê que ela carregava em seu ventre. Após o nascimento do bebê, meses muito difíceis continuaram a fazer parte de sua rotina, fazendo com que ela tomasse medidas extremas para tentar uma vida melhor para seu filho. Ela trocou a fralda de seu bebê pela última vez e o colocou em um carrinho. Também arrumou dentro de uma bolsa mais algumas fraldas e uma mamadeira, junto de seu cobertor favorito. Ruby também colocou um bilhete, pedindo para não ser julgada, pois ela não tinha meios de criar seu filho. Então, depois de dar um beijo na bochecha do garotinho de apenas alguns meses, ela o levou para o parque da cidade e o deixou perto dos arbustos. Ruby talvez nunca tivesse planejado que quem encontrasse seu bebê seria Eva, de apenas 10 anos de idade.
verdade. Os pais de Eva fizeram o que talvez todos os pais teriam feito em seu lugar, e levaram o bebê para a polícia, com o objetivo de encontrar sua mãe biológica. O senhor e a senhora Shepard enfrentaram muitas objeções de Eva para fazer isso, já que ela teria gostado muito de cuidar do bebê, mesmo que fosse apenas por algumas horas. Como era de se esperar pela família, a polícia recomendou que o bebê ficasse com o serviço social e logo após isso fosse para um orfanato, enquanto a verdadeira mãe não fosse localizada. Pai, podemos visitar o Ralph depois da escola? Perguntou a garotinha, que foi respondida com um sim inesperado, mas acompanhado de um aviso. Você tem que tomar cuidado para não visitá-lo com tanta frequência, para que dessa forma ele não se apegue tanto a você, disse o Sr. Shepard, já prevendo as ações futuras de sua filha. Claro que o aviso não foi de muita utilidade, já que Eva estava o tempo todo com o bebê que ela havia dado o nome de Ralph, e toda vez que ia embora do local, o bebê chorava por um longo período de tempo. Finalmente, entendendo o quanto Eva havia se apegado ao pequeno Ralph, seus pais decidiram dar entrada em toda a papelada e adotar de uma vez por todas o menino. Assim como o destino quis, o bebê acabou na família Shepard. Eva ficou muito feliz quando soube da notícia, pois sempre corria para casa depois da escola para brincar com o agora irmão mais novo. Ralph talvez ainda não fosse capaz de compreender, mas trouxe novas emoções e alegria para a vida da família, fazendo com que ela tomasse um rumo novo e emocionante. Eles tentaram, mas nunca conseguiram encontrar nenhuma informação sobre a mãe de Ralph. As únicas lembranças do que havia acontecido eram um cobertor com uma carta de despedida escrita pela mulher desesperada. Vale ressaltar que o bebê estava cercado de amor e carinho em sua nova família, o que lhe garantiu um futuro seguro e feliz. E mesmo vários anos depois, quando ele ficou um pouco mais velho, ele continuou a ver o senhor e a senhora Shepard como seus pais e sua filha Eva como sua irmã. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um gostei. E essa outra história que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.